Pode um homem movido pelo ódio absoluto, pela vingança implacável e pela destruição de seus inimigos nos ensinar algo sobre a filosofia do autocontrole e da virtude? Quando pensamos em estoicismo, a imagem que nos vem à mente é a de um sábio sereno, inabalável diante do caos, governando a si mesmo com razão e tranquilidade. No entanto, às vezes, a melhor maneira de compreender a luz é estudar a escuridão. É exatamente isso que acontece quando colocamos sob a lupa um dos personagens mais complexos e brutais da cultura pop contemporânea. O que Billy Bruto, o líder implacável e desbocado da série The Boys, pode nos ensinar sobre a filosofia de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto? A resposta pode surpreender você, pois o maior ensinamento muitas vezes não vem do exemplo a ser seguido, mas do espelho que reflete exatamente aquilo que devemos evitar. Para compreendermos essa dinâmica, precisamos primeiro entender quem é Billy Bruto e o mundo distópico em que ele habita. No universo de The Boys, os super-heróis não são os salvadores altruístas que conhecemos dos quadrinhos tradicionais. Eles são produtos corporativos, celebridades corrompidas pelo poder absoluto, narcisistas e muitas vezes sociopatas perigosos. No topo dessa cadeia alimentar está o Capitão Pátria, um ser de poder quase divino e moralidade inexistente. É contra esse sistema e contra esse homem que Billy Bruto trava sua guerra particular. Bruto é um ex-agente das Forças Especiais Britânicas que teve sua vida despedaçada quando sua esposa, Becca, desapareceu após um encontro traumático com o Capitão Pátria. A partir desse momento, a existência de Bruto se resume a um único e violento propósito: exterminar os super-heróis, custe o que custar. Ele é carismático, estrategista, manipulador e dono de uma força de vontade assustadora. Para quem olha de fora, sua determinação inabalável e sua capacidade de suportar a dor física e emocional podem até parecer características de um verdadeiro estoico. Mas, ao mergulharmos nas profundezas de sua mente, descobrimos que a armadura de Bruto esconde uma alma em ruínas. A análise estoica de Billy Bruto deve começar pelo pilar central dessa filosofia: o controle emocional. Os estoicos acreditavam que não podemos controlar os eventos externos, mas temos controle absoluto sobre como reagimos a eles. Sêneca, um dos maiores pensadores do estoicismo, escreveu um tratado inteiro sobre a ira, descrevendo-a como uma loucura breve, uma emoção destrutiva que cega a razão e corrompe a alma. Quando observamos Bruto, vemos a personificação exata do alerta de Sêneca. Bruto não controla suas emoções, ele as reprime, as engarrafa e as transforma em combustível para sua cruzada. Ele aparenta ser frio e calculista, mas essa frieza não nasce da tranquilidade estoica, e sim de um ódio tão profundo que congelou sua humanidade. Ele é dominado por sentimentos intensos de perda, culpa e fúria. Enquanto um estoico processa a dor através da aceitação racional, Bruto usa a dor como uma arma, ferindo não apenas seus inimigos, mas todos aqueles que ousam se aproximar dele. Ele é um escravo de sua própria raiva, provando a tese de Sêneca de que aquele que busca vingança já foi derrotado internamente. Essa escravidão emocional nos leva diretamente à questão do propósito e da missão. O estoicismo valoriza imensamente o senso de dever. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em seus diários sobre a importância de levantar da cama todos os dias para cumprir o seu papel no mundo, agindo sempre em prol do bem comum. À primeira vista, a determinação de Bruto em derrubar a Volt e o Capitão Pátria parece se alinhar com essa ideia de dever. Ele tem uma missão clara, acorda todos os dias focado nela e não se deixa distrair por prazeres mundanos ou futilidades. No entanto, a semelhança termina na superfície. O propósito estoico é fundamentalmente virtuoso, focado na justiça, na sabedoria e na melhoria da comunidade. O propósito de Bruto é egoísta e destrutivo. Ele não quer salvar o mundo. Ele quer punir o mundo por ter tirado sua esposa. Sua missão não é um dever cívico ou moral, mas uma obsessão doentia. Ele distorce a ideia de propósito, transformando o que deveria ser uma busca por justiça em uma carnificina motivada por vingança pessoal. Marco Aurélio nos ensina que a melhor vingança é não se tornar como seu inimigo. Bruto falha miseravelmente nessa lição, tornando-se tão monstruoso, manipulador e cruel quanto os super-heróis que ele jurou destruir. Nessa jornada de destruição, o conceito de sacrifício ganha um contorno sombrio. Os estoicos praticavam o desapego voluntário, a capacidade de abrir mão de confortos, posses e até relacionamentos se isso fosse exigido pela virtude e pelo destino. Epicteto nos lembra constantemente que tudo o que temos é emprestado pelo universo e pode ser tomado a qualquer momento.
Bruto faz sacrifícios imensos ao longo de sua história. Ele sacrifica amizades, trai a confiança de seus aliados, abandona qualquer chance de ter uma vida normal e pacífica e, eventualmente, sacrifica sua própria saúde e humanidade ao injetar o composto zinto temporário em suas veias. Mas esses sacrifícios refletem um desapego estoico? Absolutamente não. O desapego estoico nasce da paz interior e da compreensão de que a virtude é o único bem verdadeiro. Os sacrifícios de Bruto nascem do desespero e de um apego doentio ao passado. Ele não abre mão de seus amigos porque é o certo a se fazer, mas porque os vê como ferramentas descartáveis em sua guerra. Ele não sacrifica seu corpo por um bem maior, mas porque seu ódio é tão grande que a sua própria sobrevivência se tornou irrelevante. Seus sacrifícios revelam um conflito interno dilacerante. Ele destrói tudo o que ama no presente porque é incapaz de aceitar o que perdeu no passado. Isso nos obriga a questionar a linha tênue entre racionalidade e moralidade nas ações do personagem. O estoicismo é uma filosofia baseada na razão, mas uma razão que está intrinsecamente ligada à moralidade. Para os estoicos, agir racionalmente é agir virtuosamente. Não existe separação entre o que é lógico e o que é bom. Billy Bruto, por outro lado, é o mestre da racionalização. Ele acredita piamente que está agindo de forma racional, justificando cada traição, cada assassinato e cada manipulação sob o pretexto de que os fins justificam os meios. Ele convence a si mesmo e aos outros de que, para derrotar monstros, é necessário se tornar um monstro pior. Essa é a antítese do pensamento estoico. Para a filosofia estoica, a virtude não é negociável. Se você precisa abandonar a justiça, a coragem moral, a temperança e a sabedoria para alcançar um objetivo, então esse objetivo não vale a pena. As decisões de Bruto não são virtuosas. Elas são justificativas convenientes para um comportamento sociopata disfarçado de pragmatismo. Ele usa a lógica não para encontrar a verdade, mas para blindar a sua própria consciência contra a culpa das atrocidades que comete. O apego e o desapego em Billy Bruto formam talvez o paradoxo mais fascinante de sua psique. Epicteto ensinava a famosa dicotomia do controle: devemos focar apenas naquilo que está sob nosso controle direto, como nossos pensamentos, escolhas e ações, e aceitar com serenidade tudo aquilo que não podemos controlar, como o passado, a morte e as ações dos outros. Bruto vive em constante rebelião contra essa lei natural. Ele demonstra um falso desapego em relação à sua própria vida e ao bem-estar de seus companheiros, agindo com uma frieza calculada que pode ser confundida com resiliência. No entanto, suas ações revelam contradições emocionais profundas. Ele é, na verdade, o personagem mais apegado de toda a história. Ele está acorrentado ao fantasma de Becca, prisioneiro do dia em que a perdeu. Sua recusa em aceitar o passado, sua incapacidade de perdoar a si mesmo e aos outros, e sua necessidade doentia de controlar o incontrolável o transformam em uma bomba relógio. Ele não possui o desapego verdadeiro que liberta a alma. Ele possui o niilismo de quem já não tem mais nada a perder, o que é uma forma extremamente perigosa de apego à própria dor. Ao compararmos as atitudes de Billy Bruto com os princípios de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, fica claro que ele não é um estoico verdadeiro, mas sim um estudo de caso trágico sobre o que acontece quando a disciplina e a força de vontade são desprovidas de virtude. Ele se aproxima da filosofia estoica em sua resiliência, em sua capacidade de suportar o sofrimento físico e em seu foco inabalável. Ele entende que o mundo é cruel e não espera justiça divina ou facilidades. Mas ele se distancia abismalmente do estoicismo em seu núcleo moral. Enquanto o estoico busca a harmonia com a natureza e a elevação do caráter, Bruto busca o caos e a aniquilação. Ele é a prova viva de que a força mental, quando não é guiada pela sabedoria e pela bondade, torna-se apenas mais uma forma de tirania. Ele falha em dominar a si mesmo, preferindo tentar dominar e destruir o mundo ao seu redor. A ruína psicológica e moral de Billy Bruto nos oferece reflexões práticas profundas e urgentes para as nossas próprias vidas. Quantas vezes nós não agimos como ele em menor escala? Quantas vezes justificamos atitudes cruéis, palavras duras ou comportamentos egoístas, dizendo a nós mesmos que estamos apenas sendo práticos, que os fins justificam os meios, ou que fomos feridos primeiro e por isso temos o direito de ferir de volta? A história de Bruto nos ensina a diferenciar a verdadeira disciplina da obsessão cega. A disciplina estoica constrói, eleva e traz paz interior. A obsessão destrói, isola e gera ansiedade constante. Se o seu propósito de vida exige que você abandone seus valores,
Minta para as pessoas que confiam em você e sacrifique a sua paz de espírito. Isso não é um propósito, é um auto-engano. É uma fuga para não lidar com as próprias feridas. Podemos aplicar essa lição na prática ao observarmos como lidamos com as injustiças e os traumas do cotidiano. Quando alguém nos prejudica no trabalho, quando um relacionamento termina de forma dolorosa, ou quando enfrentamos uma perda irreparável, a tentação de abraçar a raiva e buscar retaliação é imensa. O caminho de Billy Bruto é deixar que essa dor se transforme em uma armadura de cinismo e agressividade. O caminho estoico, que podemos escolher trilhar, é reconhecer a dor, aceitar que o evento ocorreu e focar em como podemos responder a ele com dignidade. Significa entender que usar a dor como desculpa para maltratar os outros não nos torna mais fortes, apenas nos torna escravos do nosso próprio sofrimento. A verdadeira resiliência não é aguentar pancadas para poder bater mais forte depois. É aguentar as pancadas da vida e, ainda assim, escolher continuar sendo uma pessoa boa, justa e racional. A trajetória de Billy Bruto é um lembrete sombrio e fascinante de que os maiores monstros que enfrentamos não usam capas, não voam e não disparam lasers pelos olhos. Os maiores monstros habitam as sombras da nossa própria mente, alimentando-se dos nossos medos, dos nossos traumas e da nossa incapacidade de perdoar. O estoicismo não nos pede para sermos robôs sem sentimentos, mas nos implora para não entregarmos o volante da nossa vida às nossas emoções mais destrutivas. Ao olharmos para o abismo nos olhos de Bruto, percebemos que a vingança pode até destruir o seu inimigo, mas ela sempre inevitavelmente devora você primeiro. A verdadeira força não está em queimar o mundo ao seu redor para iluminar a sua dor, mas em ter a coragem e a sabedoria de acender a chama da razão quando tudo ao seu redor é escuridão. Que possamos aprender com as falhas desse anti-herói trágico, escolhendo todos os dias o domínio sobre nós mesmos, pois a única vitória que realmente importa no final da vida é aquela que conquistamos sobre a nossa própria alma.